Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ele é Deus, e não há Deus como Ele. Aleluia. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2013, vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se sente. Ontem nós lemos até um pedaço do Gênesis 21. Aí hoje nós vamos concluir do 14 até o 21. Gênesis 21, 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água. Entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beersheba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou. Esse pensou é sempre um problema, até porque ela pensou bem errado daquilo que Deus havia falado para ela há uns anos atrás. É o seguinte: quando Deus fala algo com a gente num tempo, aquilo continua valendo ainda que demore algum tempo. Aquilo não muda. Se Ele nos mandou fazer algo, se Ele disse para fazer ou para não fazer, não vai mudar. Pode passar 5, 10, 20 anos. Aquilo que Ele falou continua de pé. Se você fizer isso, vai dar errado. Se você fizer isso, vai dar certo. Entendeu? Então, esse pensou é um grande problema na vida da maioria das pessoas, inclusive na minha também, na vida de todo mundo. Porque a gente pensa e sai tirando conclusões à base daquilo que a gente pensa. Nem tudo que passa pela tua cabeça, passa às vezes um pensamento, você já quer acreditar que aquele pensamento é de Deus, você já quer deduzir, você quer interpretar. Mas se aquele pensamento bate com aquilo que Deus já falou com você, então isso é só dedução. Entendeu? Você está deduzindo. Você pensou uma coisa e está deduzindo. Outra coisa, é muito comum a gente olhar para uma situação e já interpretar as coisas completamente diferentes. Você olha, de repente o que você está vendo, dá a entender uma coisa que não é. É onde muita gente quebra a cara. Porque ele vive deduzindo. Ele pensa e ele deduz, ele tira conclusões, ele define coisas na cabeça dele que não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Você aprender a ouvir a Deus é tudo. Porque eu ouvi Deus falar algo comigo aqui. O tempo passa, tem um monte de coisas acontecendo. Eu preciso me firmar naquilo que Ele falou comigo, ainda que tudo pareça bem diferente. Pensou errado, porque Deus já tinha feito a ela uma promessa, quando ela foi escorraçada pela Sara, ela fugiu também. Você vê que era do temperamento da Agar fugir. Sempre, cada vez que ela sofria uma pressão, ela fugia.
Porque aqui ela também fugiu do próprio filho. Ela largou o filho num canto e foi para outro canto para não ver ele morrer. A Sara estourou com ela fugiu. Era dela isso. Ela não conseguia enfrentar situações. Toda vez que ela se deparava com uma situação difícil, ela recuava, ela fugia, ela se escondia da situação. Aí que pensou, não posso ver o menino morrer. Ela tinha ouvido de Deus, do anjo do Senhor, que tinha dito um tempo atrás para ela, quando ela estava grávida ainda, que Deus ia fazer do menino um grande povo. Então, como é que Deus ia fazer um grande povo? Se Deus tinha falado isso, como é que agora o menino ia morrer? Porque as pessoas tendem a se envolver com as situações. Quem não conhece a Deus, você pode até, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode se vestir de uma capa, se vestir. Aparentemente, eu sou de Deus, eu conheço tudo de Deus. Você só conhece a Deus quando você tem convicção aqui dentro. Essa convicção é que mostra que você conhece a Deus. Não é as suas expressões, não é o que você, a forma que você se vestiu para se mostrar que você é de Deus, que você é isso, é aquilo, entendeu? É convicção. Quando você tem convicção de uma coisa, você pode ver o que você quiser, o que o diabo quiser mostrar, o que alguém quiser falar, você tem convicção. A diferença de pessoas que conhecem a Deus para as que não conhecem é a convicção. Quem tem convicção dentro dela, então, que Deus falou comigo, então eu estou vivendo um momento dramático, mas, peraí, Deus falou algo comigo lá e Deus não é homem para que minta. Ele me deu uma direção e Ele não é homem para que minta. E quando Deus nos dá uma direção, eu tenho que ter convicção de que eu estou no caminho certo. Ah, mas eu estou vendo, que eu estou vendo. Você pode estar vendo qualquer coisa com o capeta, qualquer porcaria que ele quiser te mostrar. Eu tenho convicção. Se Deus falou comigo lá atrás, Agar, por que você está fugindo? Volte, sujeite a sua senhora. Porque eu vou fazer do garoto um grande povo. Agora o filho vai morrer? Vou sair de perto? Quando acabou a água, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Tudo contrário do que Deus falou, do que ela devia saber. Pensar não é saber, saber é diferente de pensar. Pensar eu posso pensar muita coisa. Agora, o que eu sei é que vai fazer a diferença na minha vida. Aquilo que está dentro de mim, que eu sei. Eu sei que é isso e é isso. Eu estou pensando, eu estou sentindo sei lá o quê, mas eu sei, Deus falou isso comigo e eu tenho que ficar com isso. Não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. O anjo de Deus, do céu, chamou Agar e lhe disse, o que aflige, Agar? Eu já não falei com você lá atrás? O que é que está te afligindo? Não tenha medo. Deus ouviu chorar o menino chorar. Lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Ó, Deus falando de novo. Não vai ter morte. Você está esperando a morte, está esperando o pior. Mas eu tenho que um grande povo eu vou fazer. Então isso aqui, tira o povo, uma grande obra, um grande milagre, uma grande bênção, uma grande restauração, uma grande mudança na sua vida. Parabéns. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água,
a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Diga, Deus está comigo. Ele cresceu, diga, eu vou crescer. Viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Impressionante como é possível vencer no deserto. E é impressionante, deserto só muda nome. Deserto, tudo é deserto. Eu sempre gosto de lembrar que no deserto de Beersheba, ela se entregou à morte, ao pior. E no deserto de Parã, ela construiu uma boa vida. Deixa eu puxar aqui a parte de cima. A situação, você lembra que nós falávamos ontem, estava insustentável na casa do Abraão. A serva com o filho, a esposa agora com o filho mais velho, que era da serva, rindo do filho da promessa. A Sara se estressou com aquilo que ela pegou o problema, agora tinha que se livrar dele. Que é exatamente isso, toda vez que você tomar uma decisão na carne, cedo ou tarde você vai ter que se livrar dela. Porque ou você vai sustentar aquilo na carne, porque no espírito não tem como entrar. O que é feito na carne, foi feito na carne. Nunca esqueça disso. Toda vez que você for tomar uma decisão na tua vida, busca perceber no teu espírito se aquilo que Deus tem para você. Tome a decisão dentro de Deus. Nunca se meta numa encrenca porque você não está aguentando esperar. Porque você vai pegar um problema ainda maior. Você ter um problema é uma coisa. Você fabricar um problema. Você ter um problema que depende de Deus é uma coisa. Você fabricar um problema é outra coisa. É outra coisa. Viver um desafio. É outra coisa que eu bato muito. Muita gente vive, mas poucos sabem viver. Porque são emocionais, são impacientes. Até tudo isso, a gente até pode ser emocional em algum momento, impaciente em tal momento e tal, mas tomar uma decisão, num momento de grande emotividade, num momento de grande impaciência, intolerância, em relação à situação, então eu vou resolver do meu jeito, você vai pegar um problema. E que aquilo nunca vai trazer paz para a sua vida. Aí chegou a hora que o Abraão tinha que se desfazer daquele problema. Aí a mulher falou, manda embora que eu não quero mais. E agora o que fazer? Ó a dor, meu pai do céu. Como é que eu faço isso aí? Como é que eu mando embora isso aqui? Como é que eu me livro do Ismael? Tinha sentimento naturalmente. Era filho. Tem coisa na vida da gente que, por mais que você fez uma besteira na situação aí, ela foi um estrume que você fez na vida, aquilo, talvez você acabe se apegando, aquilo, para arrancar, para se livrar daquilo, dói. Dói de tudo quanto é jeito. Mas aí Deus veio e disse, faça o que a Sara está mandando. Fique em paz. Quer dizer, ele está dizendo o quê? Tem que fazer. Tem coisa que é muito difícil a gente fazer, mas a gente tem que fazer. Coragem para fazer você tem que ter. Quando chega o momento de você tomar uma decisão na tua vida, e para resolver um problema que talvez você fabricou, você tem que ter coragem para tomar. Chegou a hora, tem que tomar e tem que fazer. E Deus falou, pode fazer, manda que eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Você fica em paz, eu vou cuidar. Você vê que a misericórdia de Deus é grande, né? Mesmo tendo sido uma questão feita na carne, Deus ainda ajudou a resolver. Eu fico... Deus é fora de série mesmo. Às vezes a gente faz cada coisa e, de repente, olha Deus lá nos ajudando a sair da encrenca. Ele sempre nos ajuda. E é por amor a Ele. Porque Ele é bom mesmo. Ele nos ajuda a resolver
aquilo que a gente mesmo fez. Só que você tem as suas dores, não tem jeito. Você vai passar por aquilo. No dia seguinte, ele tomou a decisão. Isso é uma característica do Abraão que todos nós deveríamos tomar posse para nós. Deus fala, não passa por cima. Não fica protelando 500 anos. No dia seguinte, ele agiu. Você pode ver que várias vezes você vai ouvir isso aqui. No dia seguinte, Abraão tomou a decisão. No dia seguinte. Ele já estava agindo. É por isso que esse homem, a marca dele está em nós. Nós podemos falar dele todo dia. E ainda vai ser pouco. Não é à toa que Deus falou, você vai ser famoso, ele é famoso mesmo. Todos nós amamos a história de Abraão, a história dele mexe com a gente e nos ensina a viver. Ele é famoso. Famoso por ter feito a coisa certa, as escolhas certas, e quando fez errado, e tomou, ia lá e consertava, ainda que à base de muita dor. Isso não é fantástico? É demais. Ele fez uma história de vencedor, porque as escolhas foram corretas, e quando teve escolha errada, também estava pronto para consertar. E não protelava. No dia seguinte, rápido, tomava as decisões necessárias. Aquilo que Deus direcionou. E ele era muito rico. Ele pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água e entregou a Agar. Colocou nos ombros dela e despediu com o menino. Isso parece de uma insensibilidade. Um homem que era tão rico podia ter dado mais do que alguns pães e uma vasilha de água. Na vida da Agar, era um novo ciclo que estava começando. Uma nova etapa na vida dela, juntamente com o filho. E para o Abraão, ia continuar a direção que ele tinha de Deus. Ele podia ter dado mais? Podia, mas nós percebemos que não era a vontade de Deus. Aquilo ia vir de Deus e não do Abraão. Então, às vezes, Deus nos empurra para uma direção e nos dá apenas alguns pães e uma vasilha de couro com água. Você fala, Deus, mas o Senhor me manda para essa direção com água e pão? Não é pouco demais, não? O Senhor podia me dar mais? E você confia. O Abraão confiou. Aquela direção não está escrito esses detalhes aqui por acaso. É para mostrar que às vezes a gente vai começar uma coisa nova na nossa vida, como foi com Agar, e não começamos com muito. Começamos com alguns pães e uma vasilha de couro, com água. Ele podia ter dado mais? Podia. Por que não deu? Porque eu creio que não era propósito de Deus que fosse feito daquela maneira. Deus te manda fazer uma coisa. Deus te dá uma nova direção de vida. Você já espera de imediato que Ele te dê muitas coisas e tal. E às vezes nessa mudança, você sai com uma vasilha de couro, de água. Você sai com um pouco d'água e alguns pães. Pão e água. Só pão e água. Aí nessa caminhada, acabou também a água. E agora? Esse é o processo. Esse é o processo da vida. Não é porque Deus nos mandou fazer algo e Ele não nos deu tanto quanto nós queríamos que Ele não está naquilo. E não é porque acabou até a água que Deus não está naquele projeto, não está naquela situação, não está conosco. Deus está. Deus estava o tempo todo com Agar, o tempo todo com o menino. O tempo todo. Tanto é que quando ela, mais uma vez, numa situação de pressão, ela fugiu. Isso você não pode aceitar para a tua vida. Você se depara com a pressão, você já quer escapar. Você não quer enfrentar. Não é esse o ensinamento que nós aprendemos.
Estou em pressão, estou sofrendo uma pressão, vou fugir. Vou largar o menino aqui, porque eu não quero ver ele morrer. Já me entreguei ao pior. Já estou pensando no pior. O ser humano vai alimentando aquele monte de pensamentos ruins. A hora que ele vê, ele está no fundo. Num abismo. Ele está entregue ao pior. Acabou a vida. Como eu disse, pensou errado porque ela já sabia. Porque ela ouviu do anjo do Senhor, quando ela estava grávida, que Deus ia fazer dele um grande povo. Então ele não ia morrer. Apesar da situação ser extrema, não era para destruição, não era para morte. Não era, não. A água acabou também. Já tinha pouco, agora acaba a água. Vou morrer, acabou tudo. Agar, eu amo isso aqui. Acabou até a água e o anjo vem e diz: o que te aflige? Eu penso que às vezes quando a gente está naquele fundo de poço de medo e aflição e sei lá o quê. Muitas vezes o anjo do Senhor está falando isso com a gente, Deus está falando exatamente: o que te aflige? Por que você está desse jeito? Porque acabou até a água. Mas eu não te prometi que vou cuidar de você? Por que você está entregue assim? Já veio para cá, largou o menino lá? Não tenha medo. Olha isso aqui, o que te aflige, Agar? Parece que é uma pergunta assim que bate com a situação dela de frente. Quer dizer, que pergunta é essa? Eu estou até sem água aqui no deserto, estou vagando, larguei o menino aqui, me pergunta o que me aflige? Exatamente. Porque Deus não quer em nenhum momento que nós nos entreguemos a esse tipo de sentimento. Por que você está desse jeito? Por que você está se entregando a esse espírito? Por que você está assim? O que te aflige? Acabou até a minha água. O que te aflige? Não tenha medo. Você não tem que ter medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome pela mão, porque dele eu farei um grande povo. Muitas vezes, nessas situações, o que Deus nos manda fazer é exatamente isso. Por quê? O que te aflige? Não tenha medo, levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Levanta e siga. Eu vou fazer do menino um grande povo, vou fazer dessa situação uma grande vitória, vou transformar numa grande vitória. Numa grande vitória. Quer dizer, nada disso é por acaso, é sem propósito, é para derrota. E aí, olha aqui, então Deus lhe abriu os olhos. Porque tem duas coisas aí. Quando você é inundado de tudo que é ruim, negativo, tua mente fecha. Você não consegue mesmo ver nada. Por isso que a Bíblia manda pensar no que é bom, no que edifica. Por isso que a Bíblia diz, como imaginou na sua alma é. Você começa a alimentar um monte de besteiras, de repente você já se vê, mesmo que você não esteja, você já se vê acabado. Acabou sua vida. Então aí você não consegue enxergar. Pode ter uma fonte na sua vida. Diante de você, a saída pode estar diante de você, você não consegue ver. Não consegue ver. Eu me lembro, eu já contei para vocês, de um sujeito, ele gravava comigo. E naquele dia ele não pôde ir. Aí foi um outro sujeito alto, morenão, né, mais para mulato. Mais grande o sujeito, o nome dele o apelido era Maguila. E eu estou fazendo o programa, agora eu dou risada. Eu estou fazendo o programa, estava fazendo. E ele, não sei o que ele fez do equipamento, que uma faísca e fogo, você sabe que precisa de 30 segundos para ele tomar conta de tudo. E aquela faísca pegou numa decoração que estava assim, e o trem alastrou. Eu arranquei o povo do estúdio e aquele fogo. Ligeiro. O Maguila, a porta estava diante dele. Ele correu para o lado de lá, debaixo de uma mesa.
Quando eu saio, cadê o Maguila? O Maguila estava escondido no meio do fogo, na coisa. Entro eu dentro da sala para arrancar o Maguila de lá. A porta estava diante do Maguila. E o Maguila correu para debaixo da mesa. Porque ele ficou tão desesperado com a situação, que ao invés dele ver a porta, estava diante dele. Ele correu para o lado do fogo, debaixo da mesa. Quando eu tirei as pessoas, e fui falando para o pessoal evacuar, descer e falar, chama os bombeiros. Vai saindo, todo mundo para fora da igreja e chama os bombeiros. Falei, cadê o Maguila? Que eu corro, abro a porta. Sai daí, rapaz, vem para cá. Catei, ele não conseguia, ele tremia embaixo da mesa. Catei aquele sujeito. O sujeito estava uns 3 de mim. Empurrei, arranquei ele de lá. Se eu não corro lá, ele tinha morrido lá dentro. Porque a fumaça, o fogo tinha lastrado. Então, a aflição faz as pessoas fazerem essas coisas estúpidas. Elas correm por fogo ao invés de passar. A porta está diante dela, ele está correndo na direção do fogo. O contrário. E tem também a situação que às vezes, exatamente da fé, né? Ali, quando Deus falou com ela, levanta, aquilo, o ânimo dela renovou. E naquela hora o Senhor abriu os olhos dela. E exatamente isso. Às vezes tem coisa que está diante de nós e você simplesmente não vê. Sua visão está fechada. Está fechada. Você precisa acatar a palavra de Deus para você enxergar que a saída estava o tempo todo. Essa fonte aqui, ó, essa saída estava lá o tempo todo. Não é que ela apareceu por um passe de mágica, apareceu por milagre. Ela sempre existiu lá. Ela estava lá, a fonte. Tem saídas, tem soluções que estão diante de nós, mas nós, em função do desespero, nós não enxergamos, nós não queremos ver. E se a fé, você não dá espaço para a fé entrar, como é que seus olhos serão abertos? Como é que Deus vai poder abrir a mente, os olhos de uma pessoa que está totalmente focado numa direção contrária? Eu me faço entender? Não tem como. Você não vê mesmo. Então, Deus abriu os olhos dela e ela viu a fonte. A princípio, tudo tinha acabado. E você vê que, se o anjo do Senhor não vem e fala com ela, ela tinha morrido diante da fonte. Então é por isso que o anjo do Senhor, o Senhor sempre fala conosco. É a direção, a palavra que nos direciona. Porque às vezes a saída está diante de nós e não estamos vendo. E você não está vendo em função do espírito que está em você. E causa uma cegueira. E te faz estúpido. Muitos de nós, em função de alimentar um espírito derrotado, incrédulo, medroso, e deixar o desespero tomar conta, nos tornamos pessoas estúpidas, com atitudes estúpidas. E já, ao invés de alimentar uma visão de vitórias, acabamos alimentando só um espírito de derrota, uma visão negativa, e assim por diante. A fonte sempre esteve lá. Verdade, tem muita coisa que está diante de nós, mas você não consegue ver aquilo como saída. É como a viúva que ela jamais enxergou naquela botija de azeite a solução para a vida dela. Mas a direção do homem de Deus fez com que ela visse aquilo que ela não estava vendo e agisse a fé. Exatamente isso. Foi com aquele azeite que ela mudou a vida dela. E o azeite estava lá na casa dela, mas ela disse, eu não tenho nada, não chama botija de azeite, quer dizer, mas isso é nada. Então tem hora que parece a solução, aquilo que nós precisamos está diante de nós, mas às vezes parece
ou você não valoriza, ou você realmente não está vendo em função de um monte de coisas que estão passando pela sua cabeça, que estão dominando o seu espírito. Se o seu espírito for dominado, acabou. Você já era. Por isso que a Bíblia manda a gente guardar o coração. Quando o diabo consegue dominar, matar o espírito dentro da vida, na vida da pessoa, mata a fé, rouba a visão dela, realmente, ela vai tomar só atitude errada, ela vai se dirigir para o lugar errado, ela vai pensar e fazer errado, porque você vê que ela pensou e fez. Quando ela pensou, acabou, não tem mais saída, e tinha. Então ela já planejou o pior, já se preparou para o pior, já tomou atitude baseado num pensamento. Num pensamento. E aquilo que ela estava vendo, a situação era grave, era, mas tinha uma fonte lá. E o Senhor levanta, pega o menino, segue, porque eu vou fazer dele um grande povo. Quer dizer, eu creio que exatamente isso que Deus está falando. O que te aflige? Não tenha medo. Levanta, segue. Eu vou fazer dessa situação uma grande obra. Uma grande vitória. E aí, a partir daquele momento, olha lá, o Senhor abriu os olhos dela. Ela viu a fonte estava lá. A saída estava lá. Não era o fim. E eu queria muito que isso entrasse no teu espírito, porque às vezes, exatamente o diabo, ele trabalha para matar, roubar e destruir. Ele quer matar nossos sonhos. Ele quer roubar a nossa vida de todas as maneiras. E ele usa nós mesmos para isso. Ele usa nós mesmos. E a pessoa, se ela não tiver no espírito, dominada pelo Espírito de Deus, pela visão de Deus, ela vai sendo conduzida pelos pensamentos dela, pela situação. Ela começa a olhar para a situação e começa a pensar no pior. E aí ela começa a definir a vida dela em cima daquilo que foi que a Agar foi fazendo. Ela já foi definindo, largou o menino, foi para lá, porque agora vai morrer, acabou tudo. E ela já tinha uma promessa de Deus lá de trás. Então, aquele Deus que tinha falado para ela que ia fazer dele um grande povo, era o mesmo. Ele não tinha mudado. O tempo passou, mas não tinha mudado. Ela podia estar numa situação muito difícil, mas a promessa continuava de pé. Então, você pode estar numa situação muito difícil, mas a promessa continua de pé. Às vezes a pessoa, eu comprei uma casa, porque eu comprei uma casa, agora Deus me mandou comprar uma casa. Deus me deu uma direção, deu tudo certo. Agora, apertou alguma coisa? Deus não está nisso. Mas Deus nunca disse que ia ser fácil. Deus, quando me mandou vir para São Paulo, no dia de inauguração, pus gente na calçada, no outro dia eu tinha meia dúzia de pessoas de manhã. Ele nunca me garantiu que aquilo ia ser fácil. Ele sabia que era um processo. O primeiro ano foi árduo. Foi tão árduo que eu vou lhe dizer uma coisa. Eu só passei porque Deus estava comigo mesmo. Porque senão eu não tinha aguentado. Se Deus não estivesse comigo, eu não tinha aguentado. Foi violento. Mas era necessário. Deus não tem prazer naquele que recua. Eu estou diante de uma pressão, eu saio fugindo. Eu vou fugir. Eu já tomo decisões, conclusões precipitadas e começo a sofrer por antecipação e começo a definir a minha vida. Acabou. Deus me mandou fazer isso e agora estou nessa dificuldade. Deus nos manda fazer, nos faz a promessa, agora passo pelo processo. Não foi Deus que mandou o Abraão despedir ela com o menino que ia cuidar? Deus deu a promessa que ia cuidar. Deus tinha falado para ela lá atrás que ia fazer dele um grande povo. Agora eu estou numa dificuldade muito grande. Está numa dificuldade grande, mas isso não significa que Deus não está com você. Não significa. Deus me abriu essa porta de emprego, agora surgiu uma perseguição. Não significa que a porta não seja de Deus, não tenha sido aberta por Deus. É onde as pessoas saem já desistindo de projetos grandes,
Por que se deparar com um problema, com uma situação difícil? Ele nos faz uma promessa, mas não nos isenta de enfrentar os desafios. O Abraão podia ter dado mais? Podia, mas não deu. Por que não deu? Porque eu creio que Deus deu a ele aquela direção. Um homem tão rico, tão generoso, um homem de coração, não parece uma coisa injusta? Mas não tinha nada de injustiça naquilo. Aquilo tinha direção de Deus, e nós precisamos andar pelo Espírito, na direção de Deus, e confiar no que Deus faz. E não tirar conclusões precipitadas. Por que Abraão foi, nossa, que falta de generosidade, não é nada disso não. Deu só pão e água. Ele tinha tantos rebanhos, tanto isso, por que não deu? Porque Deus tinha feito uma promessa que ele ia fazer. E há coisas que quando se Deus me manda fazer, eu tenho que fazer. Se Deus diz não é para fazer, então é porque Ele vai fazer do modo dele. Tem coisa que às vezes Deus usa uma pessoa, tem coisa que Ele usa de outras maneiras. Foi clara? Ok. Deus abençoou a vida do menino, da Agar, e eles prosperaram pela bênção de Deus na vida deles. Pela bênção de Deus na vida deles. Apesar de Abraão poder ter dado muito, ele só deu pão e água. E não tem nada de errado quando Deus nos conduz para uma determinada direção e nos dá determinadas condições e nos inspira e nos move a confiar. Ainda que de repente a água tenha acabado também, a pergunta vai ser essa: o que te aflige? Não tenha medo, levanta e segue. Ali, ó a fonte ali. Tem uma fonte aqui. A saída estava ali. Amém?